Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer uma visão dos porquês, né, me motivaram a abrir um canal na internet, abrir um canal no YouTube. Eu acho que eu acabei tendo bastante vivência na vida, vários pontos que eu já passei, várias situações que eu já passei. Eu tenho hoje 47 anos, então eu não sei, eu fiquei num dilema, né, de eu não queria simplesmente passar pela vida sem, sei lá, deixar alguma coisa, deixar algum legado. E talvez essa seja a forma de fazer isso, né? É, a ideia aqui não é trazer um tom professoral para as coisas, muito pelo contrário, assim, eu não acho que eu sou ninguém para isso. Mas é mais no sentido de compartilhar a minha vivência, a minha visão, as minhas dores, as minhas frustrações, tudo que eu já passei. Eu acho que eu tenho coisa demais para que eu já passei, assim, que eu posso compartilhar, que pode ajudar, né, a vida de outras pessoas. E é para isso que eu tô aqui, assim. Eu vou fazer uma abordagem no canal bem atípica, assim, né? Eu não vou ter um tema específico aqui, até porque eu gosto de muita coisa, como eu comentei no vídeo anterior. Eu gosto de fazer muita coisa, eu gosto de fazer diferentes coisas, né? Eu gosto de esportes radicais, eu gosto de meditação, eu gosto de cozinhar, eu gosto de relação com a natureza, eu gosto de abordar temas de relacionamentos conscientes, né? Assim, na verdade, eu tô longe de ser uma pessoa referência, né, do meu passado para relacionamentos de referência, mas eu tento buscar hoje uma visão muito mais saudável disso, né, do que trazer aqui alguns benefícios que eu vejo para isso hoje em dia. Também falar um pouco sobre a questão do homem em si, né? A gente acaba passando por a gente vive por tempos bem complicados hoje em dia. São tempos onde a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque a gente pode influenciar ou atingir ou incomodar A ou B por conta de posições variadas, sejam elas políticas, orientações sexuais ou qualquer coisa do gênero. Então, eu acho que a gente, assim, a sociedade como um todo, ela tem uma carência muito grande do entendimento, né, de uma reconexão com uma parte ancestral. E isso eu vejo que faz muita falta hoje, assim, né? Eu passei por alguns processos, algumas coisas que me trouxeram muita consciência nesse sentido. Com o passar do tempo eu vou abordar aqui alguns deles, algumas ideias, algumas coisas que eu já fiz. Mas eu acho que no final das contas, eu acho que a palavra é muito consciência mesmo, né, pra gente, assim, hoje em dia. Eu procuro sempre encontrar um equilíbrio, né, profissional e espiritual, físico, né, saúde, mas vivendo no mundo que a gente vive, né, então assim, né, sem, entre muitas aspas ali, sem sair da Matrix, né, a gente tentar fugir um pouquinho dela, mas sem sair da Matrix. É, eu gosto muito de uma relação com a natureza, assim, acho que ela me traz muita conexão para várias coisas diferentes. Ela me traz muita paz, muito entendimento de muita coisa. Eu acho que isso muda a relação que a gente tem, né, com tudo, com todo, assim. E aí eu digo natureza como um modo bem geral, assim, né? Natureza, universo, Deus. Eu vou ao longo do tempo aqui fazer várias correlações do meu ponto de vista, né, de como eu vejo isso, sem infringir aqui, sem entrar em polêmica de religião ou de religiosidade.
Mas sim falar muito de espiritualidade, falar muito da nossa evolução, né, do meu entendimento do que a gente veio fazer aqui nesse mundo. Eu acho que isso é bem interessante, bem saudável, assim, para a gente refletir. É, tenho tentado desenvolver um hábito, assim, apesar de gostar muito de temas, eu tenho tentado desenvolver um hábito de leitura mais constante, né? Eu sempre gosto muito de entender os temas, uso muito vídeo, né, e muitas fontes de vídeo para poder entender, muitos documentários, eu gosto muito de documentários, eu gosto muito de filmes ou de histórias que me remetam a filosofia, a Egito, a ancestralidade, ou qualquer coisa relacionada. Eu acho que isso traz muita bagagem, muito entendimento do que as coisas que a gente passa hoje. Gosto de uma veia da psicologia, né, do Jung. Eu gosto muito da forma de abordagem, do que ele retrata, do que ele usa dos sonhos e dos símbolos para trazer muito entendimento para o que a gente passa hoje, para o que a gente vive, até do que a gente, né, de vários pontos que a gente tem que, muitas vezes, decidir ou fazer alguma coisa. Trazer um pouco da minha visão, né, desse despertar, vamos dizer assim, né, da Matrix, assim, de tentar encontrar um equilíbrio, né. Eu ainda continuo como todo mundo no processo para isso, né. Eu não estou aqui como uma pessoa melhor que ninguém, muito pelo contrário. Eu acho que eu tenho muita coisa para melhorar, mas pelo que eu vejo, assim, conversando com as pessoas com quem eu trabalho, né, eu atualmente não vivo de internet, eu tenho um trabalho para isso, né, que me sustenta. E minha ideia aqui, meu objetivo aqui no futuro, com tempo, com calma, eu possa ter outras maneiras, né, também de complementar, até porque hoje em dia a gente sabe que a gente não vai aposentar, né, como nossos pais. A minha geração muito provavelmente não vai se aposentar. Pelo menos esse é o meu entendimento. E para isso eu queria começar a plantar algumas coisas, né? Começar a compartilhar algumas coisas e quem sabe ajudar outras pessoas com isso. Trazer um pouco dessa visão também, como eu comentei dos esportes, né? Os esportes eles trazem uma visão bem interessante, né? Eu gosto de esportes variados, eu gosto eu atualmente faço mais CrossFit, né? Mas eu gosto muito de esportes individuais, corrida, natação. Eu fui por muitos anos triatleta. Depois que minha filha nasceu, eu meio que parei propositalmente, né, para poder dedicar tempo para ela, dedicar uma atenção para ela. Mas eu fiz triatlon por muitos anos, né, por mais ou menos 6 anos, 7 anos. É, Fiz algumas provas de longa distância, né, conhecidas como Ironman. Acho que isso me trouxe uma outra visão, né, de encarar desafios, encarar dificuldades. Eu acho que isso, na verdade, são várias pecinhas, né? A gente vai entendendo e a gente vai vendo que tem várias pecinhas que vão se encaixando ao longo do tempo, que a gente vai entendendo e vai percebendo por que elas vão passando pela nossa vida. E é isso que eu quero ao longo dos vídeos aqui, ao longo dos tempos, e compartilhando essa visão e compartilhando essa minha visão, esse meu entendimento sobre as coisas, para que talvez faça sentido para outras pessoas também. E além dessa superação, né, que os esportes trazem, né, por exemplo, o triatlo é um esporte de longa distância, onde é você com você mesmo ali, o objetivo é chegar no final da prova, mas assim, para isso, um triatlo, um full Ironman, é uma prova de minimamente para assim, quando você é muito acima da média, você está fazendo a prova em 8, 9 horas. Eu fiz minha última prova em 11 horas, se não me engano. Aliás, eu fiz minha última prova em 13 horas, se não me engano. A penúltima prova foi em 11 horas. Eu fiz 4 provas no total.
de Ironman específicas, né? Outras de outras modalidades de triatlo, né? De short triatlo, de sprint, de outros. Mas o Ironman especificamente ele te ensina muito a ter humildade, sabe? É uma prova que onde você pode achar que está mais preparado possível e quando você está no meio da prova ali chorando desesperadamente porque você psicologicamente está totalmente abalado, sabe? Isso aconteceu comigo. É, E a gente vai entendendo, a gente vai percebendo que e assim as forças vão surgindo de lugares que a gente nem imagina, né? É muito interessante, né? Tá comentando um pouquinho mais sobre o triatlo. Durante a prova do triatlon, é, a gente tem uma placa, né? Que vai, né, um folhetinho que vai com o nosso nome na frente. E fica muita gente assistindo a prova, né? Muita gente que vai, muitas famílias que ficam ali assistindo as pessoas que estão competindo, né? E durante um bom tempo você passa sozinho mesmo, que são longas distâncias, né? Não sei se vocês conhecem o triatlo, mas é uma prova de natação, bike e corrida nessa sequência, onde a natação ela é 3.800 metros de natação no mar, geralmente, ou águas abertas, né? 180 km de pedal, né, de bicicleta, e 42 de corrida, 42 um pouquinho de corrida, que é uma maratona. E é interessante porque você passa boa parte do tempo longe das pessoas, né? Longe ali daquela muvuca das pessoas, onde elas estão todas ali torcendo, naquele, né? Tipo aquela festa que tem ali. Como é uma longa distância, você tem que ir para muito longe, né? Geralmente você tem 2 voltas ou 3 voltas, dependendo, por exemplo, da bicicleta. Ou no mar, que você está sozinho, obviamente, né? Você está nadando com você mesmo ali. Mas é interessante porque tem alguns momentos que você passa por essas pessoas, né, que estão ali te assistindo. E naquele momento você coloca ali, as pessoas veem o seu nome ali. E elas começam a falar com você, começam a torcer por você, chamando o seu nome, assim. E isso te dá uma força inimaginável, assim. Eu lembro, eu fico arrepiado só de lembrar dessa sensação, porque ela é uma sensação muito, muito, muito forte, muito fortalecedora no meio do caminho, assim, no meio do processo. E por várias vezes eu já tinha pensado em desistir da prova ali, e quando você passa, aquelas pessoas falam, você sente isso e você fala, não, eu consigo, eu vou até o final, eu vou conseguir. Por mais dor, por mais, né, tipo, por mais sensações ou sentimentos que você esteja passando por ali. Enfim, a ideia hoje não era falar especificamente sobre triatlo, né? Mas acabou indo aqui. Não tem um roteiro definido aqui, né, das coisas que eu quero falar. É mais uma estruturação. É, e aqui eu vou, ao longo do tempo, compartilhando algumas coisas segundo o meu entendimento, que são boas, né? Que agregam valor aqui ou que possam agregar valor na vida das pessoas. E ao passar do tempo aqui eu vou estruturando de uma forma melhor, eu vou aprendendo mais, né? Como eu comentei, eu não vivo disso hoje, mas tenho muita vontade de colaborar, né? Eu acho que eu tenho muito a ensinar, ou muito a ensinar. Eu acho que eu tenho muito a compartilhar. A palavra não é ensinar, a palavra é compartilhar. E é isso por hoje. Obrigado pela atenção de vocês. Até mais.